Um livro que guarda mistérios capazes de fornecer evidências históricas completamente diferentes sobre nossos ancestrais, incluindo, para alguns que acreditam, a visita de extraterrestres. O livro de Enoque traz informações impressionantes e contestadas, mas e se for verdade? Deixe logo o seu like e, se for novo por aqui, se inscreva. Eu sou o Boco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. As histórias bíblicas são muitas vezes fantásticas, inacreditáveis e às vezes de difícil interpretação. Dos textos bíblicos apócrifos ou suspeitos, há poucos mais enigmáticos e fascinantes do que o livro de Enoque. Este livro é um dos vários pseudo-epígrafos ou obras falsamente atribuídas que se atribuem a Enoque, que foi o pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque é também uma das duas pessoas na Bíblia levadas ao céu sem morrer. A outra seria Elias, para algumas interpretações da Bíblia. Mais corriqueiramente, o termo livro de Enoque refere-se à primeira epístola de Enoque, que é existente apenas no idioma etíope. O personagem teria sido levado em uma carruagem de fogo antes das grandes inundações pelo arcanjo Miguel, que alguns interpretaram como sendo extraterrestres. Carruagem de fogo, levada por anjo. Será que Enoque teria feito parte do primeiro relato de abdução que se tem notícia? Uma das hipóteses. Em Judas, o livro de Enoque é citado nos versículos 14 e 15 e diz: Enoque, o sétimo de Adão, profetizou sobre esses homens. Veja, o Senhor virá com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e para convencer todos os ímpios de todos os seus atos e de todas as palavras duras que os ímpios pecadores falaram contra ele. Mas para os estudiosos religiosos, isso não significa que o livro de Enoque seja inspirado por Deus e deveria estar na Bíblia. Muitos questionam se o livro de Enoque teria sido escrito mesmo por Enoque da Bíblia. O personagem bíblico, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 24, teria vivido 7 gerações depois de Adão, antes do dilúvio. Quando o livro de Enoque foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, ficou claro que era uma obra literária que influenciou os escritores bíblicos da época, incluindo aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então, por que este livro não está na Bíblia? Hoje, ele só é incluído nos principais cânones das seitas ortodoxas da Etiópia, mas foi popular por centenas de anos em antigas perspectivas judaicas. De fato, na compreensão do livro de Enoque, alguns apontaram que provavelmente foi a inspiração para o livro de Gênesis, devido a um número de paralelos entre os dois, como os versículos de que falamos no início do vídeo. O livro que detalha a história de Enoque é extenso e tem mais de 100 capítulos espalhados por vários livros, detalhando os relatos dos Néfilins, que seriam, para alguns, os alienígenas, e dos vigilantes. Os Néfilins seriam gigantes e também são descritos no livro do Gênesis. Dizem que os gigantes foram descendentes de anjos, conhecidos como vigilantes. Alguns acreditam que esses seres gigantes podem ter sido a razão do grande dilúvio, visto que eles eram como criaturas não naturais e prejudiciais à raça humana. Uma daquelas teorias que sugerem que ancestrais foram visitados por seres de outro planeta e, nesse caso, apontam para os vigilantes como os mais prováveis extraterrestres da antiguidade. Na época, eles eram vistos como anjos, alguns bons e outros ruins, que acabaram procriando com humanas selecionadas.
Existe também uma passagem específica que descreve um relato do neto de Enoque, Lameque, durante o nascimento de seu filho, e que dizia: "E seu pai, Lameque, teve medo dele e fugiu, e veio a seu pai Matusalém. E ele disse-lhe: Gerei um filho estranho, diferente do homem, e semelhante aos filhos do Deus do céu. E sua natureza é diferente, e ele não é como nós. E seus olhos são como os raios do sol, e seu rosto é glorioso." Esta foi uma descrição de Noé, que mais tarde iria construir a arca e sobreviver ao dilúvio. Enviado para eliminar os Néfilins e purificar a humanidade de suas impurezas. Mas qual seria a relação de Enoque com estes seres extraterrestres e os deuses que os criaram? Noé, o neto de Enoque, foi escolhido para construir a arca para sobreviver ao dilúvio, enquanto o próprio Enoque foi levado pelos anjos. Poderia então nosso personagem ter deixado para trás quaisquer pistas para a humanidade que poderiam ter sobrevivido ao dilúvio? Não sabemos. Mas existem outras revelações surpreendentes neste livro e algumas apontam para as antigas pirâmides do Egito como resposta. Há alguma relação dos textos bíblicos de Enoque e antigos textos sumérios, particularmente quando se trata dos vigilantes, conhecidos como os Anunnaki, ou visitantes de um planeta chamado Nibiru. Os sumérios também consideravam esses vigilantes como deuses, mostrando um cruzamento entre as duas culturas antigas. Há também menção do grande governante sumério Gilgamesh no livro de Enoque, que frequentemente descreve os Anunnaki da mesma forma que o próprio Enoque descreve os vigilantes. Ao longo da Bíblia e da epopeia de Gilgamesh, os deuses muitas vezes não gostavam de mostrar seus rostos e se comunicavam através de transmissores, onde a voz deles podia ser ouvida melhor. Na 7ª tábua da epopeia de Gilgamesh, ele descreve ser levado a um portal que fala como uma pessoa viva. Os antigos sumérios também construíram pirâmides próprias chamadas zigurates. Estes zigurates foram locais de proteção durante as inundações e também foram cobertos como tronos para seus deuses. Erich von Däniken, um arqueólogo suíço, diz acreditar que as pirâmides egípcias poderiam também ter sido construídas para um propósito similar, protegendo algo do grande fluxo de textos bíblicos. Como a epopeia de Gilgamesh, alguns acreditam que haja uma 10ª tábua suméria que detalha como os Anunnaki construíram as pirâmides do Egito, o que poderia estabelecer uma conexão definitiva entre essas duas civilizações antigas avançadas e uma raça avançada de visitantes. Como se vê, a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops ou Khufu, pode não ter sido devidamente atribuída à pessoa que ordenou sua construção. Parece que há evidências significativas de que ela não foi construída por Khufu, e a única razão pela qual historiadores e arqueólogos o dataram para a 4ª dinastia é devido a uma questionável descoberta feita por um egiptólogo inglês, o major-general Richard Weiss. O autor e teórico alternativo Zecharia Sitchin descobriu que há uma ampla evidência de que Weiss, depois de gastar mais de $1 milhão em uma expedição às câmaras superiores da Grande Pirâmide, voltou de mãos vazias e forjou a cartela de Quéops. Ao descobrir o diário particular de Weiss, ele notou que não conseguia encontrar uma cartela ou qualquer hieróglifo na câmara do rei, apesar de procurá-los desesperadamente. No entanto, em seu livro escrito sobre a expedição, 3 anos depois, ele diz que encontrou apenas um. Muitos acreditam na possibilidade de que ele tenha forjado a cartela para poder dizer que sua expedição milionária teve sucesso. Surpreendentemente, há rumores de que a câmara também havia sido visitada antes, sem visitantes anteriores terem visto a cartela, até que Weiss supostamente a descobriu. Sitchin também apontou que o nome de Khufu havia sido escrito incorretamente na cartela,
o que poderia ter sido atribuído a um erro ortográfico em um livro publicado na época, provavelmente em posse de Weiss e usado como referência. Em vez de soletrar Khufu, ele realmente leu Ra-Ufu. Mas o que isso tem a ver com o livro de Enoque e a antiga raça extraterrestre avançada? Erich von Däniken ressalta que a única razão pela qual acreditamos que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída para Quéops durante a Quarta Dinastia é por causa dessa cartela, que provavelmente foi falsificada. Ele também aponta que um sarcófago contendo o faraó Khufu nunca foi encontrado naquele local. Além disso, os métodos de construção que a arqueologia convencional afirma serem viáveis para a construção das pirâmides naquela época são altamente improváveis. A maioria dos historiadores que atribuem a narrativa dominante de Khufu tendo construído a Grande Pirâmide referem-se aos escritos do historiador grego Heródoto, que viajou ao Egito e registrou os relatos dos faraós do Antigo Egito. Mas Heródoto é corriqueiramente desmentido por Diodoro da Sicília, outro historiador grego da época, dizendo que era ingênuo e muitas vezes errado. Sículos até mesmo discorda da afirmação de Heródoto de que a pirâmide foi construída por Quéops. Von Däniken olha para um relato de um antigo historiador árabe chamado Al-Magrizi, que escreve que a Grande Pirâmide era conhecida por ter sido construída por um rei que vivia antes do Grande Dilúvio, chamado Saurid. O rei Saurid era mais conhecido em hebraico como Enoque. Von Däniken diz acreditar que, em preparação para a grande inundação, Enoque construiu as pirâmides para proteger os textos bíblicos para as gerações futuras descobrirem tudo o que aconteceu ali. Ele diz que a construção das pirâmides foi graças à tecnologia dos seres avançados com quem Enoque estava em contato e com quem mais tarde ele partiu da Terra. Quer concordemos ou não com essa teoria, é difícil explicar o nível de precisão com o qual a Grande Pirâmide de Gizé foi construída, usando os meios primitivos das civilizações conhecidas naquela época. Até hoje, novas descobertas estão sendo feitas dentro das pirâmides, como túneis subterrâneos, lagos e sarcófagos nunca antes vistos. Um dos feitos de engenharia mais surpreendentes da Grande Pirâmide pode ser encontrado no alinhamento dos túneis que levam às câmeras com certas constelações. As 3 pirâmides são consideradas representações das 3 estrelas do cinturão de Órion. Também há poços que levam às câmeras na pirâmide, que se alinham com o cinturão de Órion de um lado e o sistema estelar Sirius do outro. Qual foi o significado desses sistemas estelares, além de sua proeminência no céu noturno? Poderiam estes ter sido os sistemas estelares de onde os visitantes extraterrestres se originaram, como a história dos alienígenas de Sirius Star pela tribo Dogon da África? E para onde Enoque foi levado antes da grande inundação? O que sabemos é que algumas das afirmações dos livros apócrifos são verdadeiras e corretas, mas, ao mesmo tempo, muitas delas são falsas e historicamente imprecisas. Mas e se for verdade? Deixe seus comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo.